Bem, meus amigos, eu fiz um compilado de alguns vídeos que eu postei sobre falsa acusação de abuso e estupro contra os homens. Eu editei cada reportagem para que ficassem o mais direto e explicativo possível. Compartilhem para alertarmos outros o máximo que pudermos, pois a situação está alarmante e o que estão fazendo contra os homens é imperdoável. Espero que vocês gostem. 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Isso é uma luz que acendeu de alerta imensa, do tamanho do sol. Você segue a jurisprudência do STJ e entende que nos crimes sexuais a palavra da vítima conta e você condena o cara. Se você não levar em conta a palavra da vítima, você não vai conseguir punir nunca um crime sexual. Você vai ver comigo agora a denúncia de um estupro que teve uma grande reviravolta e isso aconteceu aqui em São Paulo. Me dá a imagem das pessoas envolvidas. Essa mulher aqui é a Maria Eduarda. Ela pede pelo celular um carro de aplicativo. Quem é o motorista? Rodrigo. Depois da corrida, escuta, presta atenção. Depois que a corrida termina, a Maria Eduarda vai até uma delegacia, disse que foi perseguida, ameaçada e o mais grave, ela faz contra o Rodrigo uma acusação de abuso sexual. Só que a família do Rodrigo sabia que ele jamais faria isso. A família começa a investigar isso tudo por conta própria e descobre imagens que mostram que o Rodrigo estava em um outro lugar na hora do suposto crime que foi denunciado pela Maria Eduarda. Mas e os danos causados contra o motorista? Olha que absurda essa história. Agora eu te faço uma pergunta. Por que a Maria Eduarda fez isso? Por que ela mentiu? Qual o propósito? São os passos de um homem que voltou a ser livre. A única coisa que a gente colocou na frente foi Deus. E a gente sabia que a gente ia mostrar a verdade, né? Uma hora a verdade ia aparecer. Rodrigo é motoboy. Nas horas vagas trabalha como motorista de aplicativo. Ele não imaginava que ao pegar uma passageira em casa e levá-la ao shopping, uma corrida terminaria dessa forma, com uma grave acusação de estupro. A passageira é a vendedora Maria Eduarda Matheus Lima, de 18 anos. Você vê uma pessoa uma vez na sua vida, como eu vi ela no Uber uma vez, e ela praticamente tirou meu chão. É difícil, sem ter motivo nenhum, sem nada, não teve nada. A vendedora deu detalhes em depoimento do crime que nunca existiu. Esse é o trecho do depoimento com a data do falso estupro, 11 de janeiro. Ao ir até a padaria perto da casa dela, o motorista de aplicativo parou o carro, abaixou o vidro e apontou uma arma para que ela entrasse no veículo. No banco de trás, disse ter sido vítima de estupro. A esposa de Rodrigo nunca duvidou da inocência do marido, nem quando a foto dele passou a ser compartilhada em grupos pelo celular. Eram ofensas compartilhadas e comentadas por gente que nem sabia os detalhes da investigação. E a hora que eu recebi aquilo, bateu um desespero, né? A gente ficou abalado, fiquei sem chão, fiquei traumatizado. Falei, nossa, nunca ia acontecer isso. As consequências que ele perdeu o emprego, tá? No último depoimento prestado, Maria Eduarda mudou a versão ao ver as imagens das câmeras de segurança, que não mostram nada, nenhum crime, na rua onde ela dizia ter sido abordada. A gente conseguiu imagens do local onde teria ocorrido o estupro. E nesse local, observando o horário que a vítima alega ter sido estuprada, não haveria imagens nenhuma, nem de carro, nem dela. Maria Eduarda ainda deu detalhes do motivo da mentira. Queria provocar ciúme na namorada. Ela alegou que mentiu para chamar a atenção da namorada. A delegada pediu a revogação da prisão de Rodrigo, um trabalhador com passado limpo que nunca foi preso. Pai de uma menina de 2 anos. É uma vida normal hoje, né? Posso trabalhar, posso ver minha família, sair com a minha família, que foi tudo comprovado que eu sou inocente. Isso tudo só foi possível porque a família investigou por conta própria. Lombardi, se a família não conseguisse acesso a essas imagens que foram cruciais para provar a inocência do Rodrigo, essa mentira ia virar verdade. Vira verdade. Agora você vê, fez tudo isso a garota para chamar a atenção da namorada. É um absurdo isso. Desequilíbrio. Você vai à polícia, inventa uma história. E hoje em dia a história de estupro, a história de assédio sexual é uma coisa muito séria. Eu acho que o cara tá imaginando que é só ir lá, dar o depoimento e o cara já vai preso. Não tem um processo inteiro para descobrir se o cara fez isso ou não. Sim, ele pode ser preso se ele pegar, agredir com faca,
a polícia chegar, tá a mulher toda ensanguentada e ele for preso em flagrante. Depende do que ele fizer. E agora um caso revoltante. Um jovem, 26 anos, passou 6 meses preso injustamente. Gustavo Alves foi acusado de estuprar uma criança de 6 anos, que era o seu próprio sobrinho. Ele sempre negou o crime e agora foi liberado após ter a inocência comprovada. Foram 5 meses preso na penitenciária Padrão, em Campina Grande, acusado de estupro de vulnerável do sobrinho de 6 anos de idade. Gustavo foi inocentado e voltou à liberdade. O sentimento é um sentimento de injustiça, né? Que você foi preso por uma coisa que você não fez. Eu sempre tive minha consciência limpa diante de Deus, que eu não tinha feito isso com meu sobrinho jamais. Eu faria isso com meu sobrinho ou com qualquer outra pessoa, qualquer outra criança. No retorno para casa, o homem de 25 anos foi recebido com festa por parentes e amigos. A ex-cunhada dele procurou a Delegacia da Infância e Juventude o acusando de ter agredido e estuprado o filho dela de 6 anos de idade. Durante esse período, a defesa ainda entrou com 2 pedidos de revogação de prisão, que foram negados, até quando a absolvição saiu. Os advogados de defesa reuniram imagens, laudos e depoimentos que mostraram contradições no relato da mãe. Conseguimos, dentro do processo, comprovar por A mais B, né, com provas técnicas, com laudos periciais, com imagens, que o Gustavo, em momento algum, cometeu nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de abuso sexual, nem atos libidinosos contra o seu sobrinho. A motivação da acusação da ex-cunhada é o fato dele ser homossexual. Ela foi uma pessoa que nunca aceitou a minha opção sexual. Inclusive, logo depois que ela se separou do meu irmão, ela chegou a dizer, mandou um áudio para meu irmão dizendo que não queria o filho dela perto do do seu irmão, que no caso eu. Você segue a jurisprudência do STJ. Entende que nos crimes sexuais a palavra da vítima conta e você condena o cara. Se você não levar em conta a palavra da vítima, você não vai conseguir punir nunca um crime sexual. Foi preso esse rapaz dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, né? Então ele cedeu, porque ele tinha certeza, não fui eu cedo quantos materiais foram necessários, e ele cedeu. E realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Mesmo assim, com aquela prova. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz partiu teve como justificativa a prova testemunhal. Que se ela reconhecia que era ele. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. 4 meses depois, foi informado, a defesa desse outro cara que tinha sido preso disse, olha, a gente tem uma prova nova, quando você tem uma prova nova, você pode reabrir aquele caso, você pedir um novo julgamento. E isso foi apresentado. E ele foi julgado novamente, assim, em nível de recurso. Aí já foi o desembargador que pegou o caso. E a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro juiz, né? Diante dessa prova, que foi admitida, o desembargador reconheceu que o cara não tinha estuprado a primeira moça. Mas que isso foi só um acaso. Que o primeiro juiz não tinha errado. Mas que foi um acaso e que por obra do destino se conseguiu chegar ao verdadeiro acusado. Ora, obra do destino não era. Existia uma prova pericial que já demonstrava que o cara não era culpado. A gente estava usando como base para a condenação, o juiz, no caso, uma prova testemunhal, que é falha, que é cheia de emoção e que pode ser mentirosa muitas vezes. Imagina quantos passam por isso. Sim. Muitos passam por isso, né? 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. O homem nunca foi vítima, assim, necessariamente, de julgamentos envolvendo situações homem e mulher. Não historicamente, nem socialmente, nem culturalmente no Brasil. Não, a gente tem casos de pessoas que foram presas por denúncia e depois de muito tempo vai se descobrir que não foram. Ele é preso injustamente, acusado de estupro. Na cadeia é violentado por 60 homens e contrai AIDS.
fica quase 3 anos detido. Trabalho, família, tudo isso passa a ser coisa do passado. Hoje, ele é um homem sozinho. Ele vive em Manaus, capital do Amazonas. Hoje é um homem que passa fome. Você tem alguma comida aqui, não? Agora no momento não. Tem nada para comer? Aos 33 anos, mora numa espécie de cortiço. São vários quartos. O dele tem apenas 15 metros quadrados. O lugar é abafado? Demais, demais. O cheiro? Muito abafado e causa aquele cheiro de mofo, né? Não dá de chorar muito. Porque minha mãe sofria muito. A gente via o sofrimento dela. Então, assim, olha pra ele hoje, ver tudo que ele passou, dói, é doído. É doído porque não foi eu, não foi ninguém, foi ele que passou. Eberson foi acusado de estupro e, mesmo sem provas, acabou na prisão. Foi da felicidade à tragédia. Quando se tem um suspeito de algum crime e os indícios e depois até provas comprovam que foi aquela pessoa, tudo bem. Mas quando não se tem, só se tem indícios leves e surgem outros nomes prováveis, suspeitos, o certo seria investigar mais a fundo. Isso não foi feito. Por aqui, muitos moradores apoiavam Eberson. E isso daí, alguma gente assim tentou armar para ele, eu não sei também explicar, né? Porque ele é uma pessoa muito assim, normal, né? Se dava com todo mundo e todo mundo gostava dele. Pessoa respeitadora. Sim, respeitador mesmo. Hoje você acredita que ele pode ter cometido aquele crime? Não, ele é inocente. Todo mundo, eu, meu padrasto, minha irmã, minha mãe, clamando para a delegada não mandar ele preso investigar direito. Ela não quis escutar. Quem é preso como estuprador sofre o mesmo crime pelo qual é acusado. É a lei da cadeia. Durante os 2 anos e 7 meses que fica detido, ele descobre que foi infectado com o vírus HIV. Depois disso, todos os dias eu passava 24 horas, bem dizer. Só me levantava mal para fazer minhas necessidades, tomar banho. Quase não me alimentava direito, só me alimentava depois de 2, 3 dias. No meio do processo, essa defensora pública entra no caso. E é ela quem consegue encontrar, entre tantas declarações e contradições, a chave para tirá-lo da cadeia. O erro, enfim, é reconhecido e o juiz declara a inocência do réu. Carla Santos Guedes foi a delegada que cuidou das investigações. Fomos à sua procura, mas não a encontramos. Foram 2 anos e 7 meses de prisão. Todo esse tempo aguardando o julgamento. Tinha família, tinha meus filhos, tinha emprego. Eu sou um Zé Ninguém, tinha casa no quarto. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima conta e você condena o cara. Se você não levar em conta a palavra da vítima, você não vai conseguir punir nunca um crime sexual. Imagine você caindo nas mãos dessa delegada. Vocês estão vendo a desgraça que causa na vida das pessoas ao seguir essa falácia estúpida e imbecil de que só a palavra da mulher já conta? Olá, tudo bem? O Domingo Espetacular começa agora com a reviravolta no caso da ex-Paquita, que acusa o marido de agressão. Um vídeo seria a prova de que ela mesma teria se machucado para fazer uma falsa denúncia. Uma mulher que parece ferir o próprio braço. A imagem pode derrubar uma acusação de violência doméstica divulgada nas redes sociais. Oi, amores. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Há um mês, a ex-paquita Ana Paula Almeida, conhecida como Pituchita, procurou a polícia para denunciar o marido por agressão e usou este vídeo como prova. Eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas como pareceu, mas eu só quis tornar isso público porque eu preciso que vocês
parem de se acuar. Beleza, não apague mais. Não apague mais. Não vem me agredir, não vem me agredir. Você não vai me agredir. Agora, um novo vídeo coloca em dúvida a versão de Ana Paula. A gravação que vazou nesta semana foi feita dentro do condomínio em que o casal morava. As imagens podem dar um novo rumo às investigações e estão sendo analisadas pela polícia. A gravação é do dia 16 de abril, mesmo dia em que a ex-paquita acusou o marido de ter batido nela. Nas imagens, a ex-paquita aparece sentada no chão, no estacionamento do condomínio onde mora. Ela parece se cortar com um objeto. Seriam cenas de automutilação? Por causa desses ferimentos, Ana Paula fez exame de corpo de delito e conseguiu na justiça uma medida protetiva para manter o marido afastado. Tudo antes da divulgação das câmeras de segurança. Eu não pude andar na rua, eu fui privado de frequentar os lugares que eu frequentava, eu me isolei com medo, porque eu fui agredido verbalmente, pessoas queriam me bater na rua. O Domingo Espetacular conversou com Ana Paula depois da divulgação do vídeo. A ex-paquita se defendeu. Eu fiz inconsciente, eu fiz impensado. Eu peguei a minha unha e comecei a me arranhar. A pedido da nossa reportagem, o perito Cristiano Santoro analisou as imagens. O vídeo é de quase 30 minutos. As imagens revelam várias cenas, cujas não foram manipuladas, nem suprimidas, nem editadas. Tá? O vídeo está na sua plena integridade. Ao ampliar algumas cenas, o perito não tem dúvidas. Ela vai se cortar, ó. Olha a dor, ela sentindo a dor do corte. Isso daí não é nenhum arranhão. Ela usou algum instrumento de material cortante. Que material seria esse, doutor? Aí, na imagem, não dá para ver, mas pode ser uma agulha, pode ser um prego, pode ser uma gilete, pode ser qualquer material pontiagudo para criar esse corte aqui no braço. Uma unha não faria isso? Não, uma unha não faria isso. Mesmo com a agressão colocada em xeque, o advogado acredita que a medida protetiva vai ser mantida. A lesão pode efetivamente não ter ocorrido, mas se ficar provado que o marido a violentou moralmente, psiquicamente, essa medida protetiva pode ser mantida. Uma pessoa que faz uma atitude dessa, o que ela quer? Primeiro, eu acho que é prejudicar a pessoa, né? Incriminar uma pessoa inocente. Segundo, aparecer, né? Em vários momentos, Ana Paula parece confusa e ainda abalada com toda a repercussão. 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Eu acho que o cara tá imaginando que é só ir lá, dar o depoimento e o cara já vai preso. Tem um processo inteiro para descobrir se o cara fez isso ou não. Sim, ele pode ser preso se ele agredir com faca. A polícia chegar, tá a mulher toda ensanguentada e ele for preso em flagrante. Depende do que ele fizer. Uma adolescente de 14 anos. Uma adolescente de 14 anos vai até a delegacia e ela diz o seguinte para o delegado: doutor, eu fui vítima de abuso sexual. Ela, inclusive, para o delegado que atende ela, diz o seguinte, que tal homem, tal de Alan, de 27 anos, é o estuprador. O delegado recebeu a informação, prendeu na hora. Alan diz que não. Alan diz que não é o abusador. Alan chora. Pressionada no terceiro depoimento, a adolescente confessa que esse homem foi preso por engano, que ela inventou completamente a história. Abre o áudio. Ele acreditou em mim, no filho que ele tem. Porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria preso até hoje. Agradecendo ao pai. O pai dele acreditou na inocência de Alan. Vem pra mim, por favor. Sabe por que essa menina acabou com a vida do rapaz? Ela mentiu
Segundo a polícia, porque chegaria tarde em casa no dia do suposto crime e ficou com medo de apanhar da mãe e do irmão mais velho. Ao todo, esse homem ficou 5 dias preso. Esse rapaz, que além de ter tido a imagem dele vinculada a alguma coisa que era mentira, porque ele não é estuprador porcaria nenhuma, essa menina é mentirosa, é uma menina mimada, ela tinha que pagar também uma indenização em dinheiro para esse homem. Porque 5 dias na cadeia por um crime que não cometeu, correndo risco entre os presos, você acredita? Se entra um estuprador numa cadeia, os bandidos são tolerância zero. Esse rapaz é inocente. Só eu e minha família sabem o que a gente passou, né? Foi os piores dias possíveis da minha vida, né? Fui tratado que nem um cachorro. Mas houve uma reviravolta nesse caso e Alan agora está solto. A justiça decretou a revogação da prisão no fim de semana. O motivo? Tudo não teria passado de uma mentira da suposta vítima. Um rapaz que estaria com ela passou mensagem, eu tenho todas as mensagens que ela passou para ele no celular dele, marcando o encontro a partir das 10h10 da manhã e ficou com ele até as 14h30 desse dia. E ela, por medo de chegar em casa e apanhar pelo menos foi a declaração que ela deu, da mãe e do irmão, ela inventou essa farsa todinha. Imagens de câmeras de segurança também foram verificadas. Diante de todas essas provas, a polícia chamou a suposta vítima para depor pela 3ª vez. E foi aí que ela teria dito aqui na delegacia que teria inventado toda essa história. Para o advogado de Alan, houve falha na investigação. Primeiro, não escutar as declarações do meu cliente. Em momento algum, a delegacia, o delegado não escutou os depoimentos que o meu cliente prestou para o delegado. Eu boto na mão de Deus o que ela fez, um dia Deus vai cobrar dela, né? Apesar de estar livre, ele conta que não tem sido nada fácil. Mesmo com você ter saído da cadeia, algumas pessoas te julgam, te olham? Julga, sim. Xinga, passa na porta da minha casa e xinga, entendeu? E sem eu ter feito nada. No início eu pensei que tinha alguma prova, não é? Pelo menos alguma prova suspeita que fizesse com que ele precisasse ficar preso, mas não. Pela boca da menina. Mais uma vez a dona Justiça solta quem devia prender e prende um inocente. Sem dúvida nenhuma. E que essa menina tenha uma punição pelo menos dentro de casa. Porque se depender da punição aqui do Brasil, não existe absolutamente nada. O homem nunca foi vítima, assim, necessariamente, de julgamentos envolvendo situações homem e mulher. Não historicamente, nem socialmente, nem culturalmente no Brasil. Não, a gente tem casos de pessoas que foram presas por denúncia e depois de muito tempo vai se descobrir que não foram. Você segue a jurisprudência do STJ, entende que nos crimes sexuais a palavra da vítima conta e você condena o cara. Se você não levar em conta a palavra da vítima, você não vai conseguir punir nunca um crime sexual. 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Levaram ele à delegacia, colocaram ele no camburão do carro da polícia militar e levaram ele. Ou seja, trataram ele como animal. Trataram ele como um cachorro. Palavras dele, viu? Quando chegou na delegacia, ele não foi ouvido e lá ele ficou preso, tá? Nesse caso especificamente, na audiência de instrução e julgamento, ele conseguiu a absolvição. Porque depois, no decorrer do processo, foi comprovado, porque ela foi fazer o exame no IML e ela disse que as feridas adquiridas foram ele que agrediu. E aí, no decurso do processo, foi comprovado que as feridas foram da queda que ela mesma se autolesionou, tá? Então, esse foi um caso muito marcante de uma pessoa comum que sai para um primeiro encontro, tá? Então, olha só, a pessoa nunca vai imaginar que isso pode acontecer com ele, tá, pessoal? E foi um caso muito específico porque mexeu com a imagem dele, porque a comunidade que o rodeia, todo mundo ficou
ciente do que aconteceu, porque tem fofoquinhas, né? Então, essas mulheres até hoje não foram indiciadas, senhor presidente. A Câmara dos Deputados está calada em relação a isso. Eu já cobrei isso do deputado Arthur Lira e quero cobrar aqui pessoalmente. E esse vídeo ele vai ver quando ele voltar da viagem. Ele vai ver a cobrança que eu estou fazendo em plenário, porque é um absurdo a gente ter tido um ato terrorista contra o meu gabinete e não ter uma resposta simplesmente porque foi feito por mulheres. Quer dizer, então, que no Código Penal brasileiro a mulher pode cometer um crime e ficar isenta? So I don't be